representante do Ministério Público do Rio de Janeiro disse que as denúncias feitas pela CPI dos transportes da Alerj têm contribuído para a apuração das irregularidades do sistema de transportes públicos do Estado. A audiência desta quarta-feira também ouviu os rodoviários. Maura Nascimento, rodoviária há 20 anos, disse que os funcionários das empresas de ônibus do Estado trabalham em condições semelhantes à escravidão. As denúncias são muitas, e muitas mesmo. Em relação à carga horária, que é excessiva, o trabalhador dobra, faz dupla função, trabalha na parte da manhã e trabalha à tarde, então faz até 16 horas por dia, sem alimentação, sem um local de alimentação, sem banheiro, principalmente nós mulheres. Eu tive, nesses quase 20 anos de rodoviária, quase uma infecção urinária por ano. Nós somos escravos modernos da máfia do transporte. Os representantes do transporte alternativo, ou seja, as vans, também foram ouvidos. Eles alegam que são fiscalizados de forma ostensiva pelo Detro, o que não acontece com o transporte rodoviário. Temos aí um inquérito, um processo administrativo tramitando com sugestão de suspensão e extinção de 49 permissões do sistema de transporte complementar. E esse procedimento administrativo vem justamente argumentando tão somente infrações que não têm o embasamento legal, conforme foi falado. Se o embasamento legal, ele precisa ter a fotografia para registrar essa infração, tão logo esses 49 processos administrativos estão no chão e totalmente deferido o recurso de efeito suspensivo e a extinção do mesmo. Este motorista disse ainda que alguns pontos do decreto assinado pelos permissionários do transporte alternativo do Estado esbarram na ilegalidade. A grande denúncia é que nós estamos a serviço do Estado ao longo desses 10 anos e impedido de obter qualquer outra fonte de renda. Nós somos obrigados a prestar uma declaração manuscrita e assinada anualmente, onde você declara não ter outra fonte de renda. Foi criado um grupo de trabalho por força de portaria da nossa presidência do Detro, da qual eu faço parte como membro e presidente. Nós estamos estudando todo o quadro que se ocorreu de lá para cá, da legislação em vigor que está, para fazer um projeto técnico para ser apreciado pelo governador, para poder fazer uma nova licitação ou não e ajustar aquelas legislações que estavam pendentes. A coordenadora da Procuradoria de Justiça de Tutela Coletiva de Defesa do Consumidor do Ministério Público esclareceu diversos pontos que vêm sendo discutidos pela CPI, entre eles as licitações do bilhete único e das linhas intermunicipais de ônibus. Não existe uma ação judicial e, como foi esclarecido aqui na audiência pelos representantes da Secretaria Estadual, eles estão em fase de providenciar essa audiência pública para que prossiga o regular procedimento da licitação. Em relação ao bilhete único, da mesma forma, havia uma lei estadual delegando a bilhetagem eletrônica para quem atualmente a exerce. E o Ministério Público, questionando essa lei, ajuizou uma ação civil pública para que fosse feita a licitação da bilhetagem eletrônica. Essa ação resultou num termo de ajustamento de conduta que está sendo acompanhado pelo Ministério Público. O Ministério Público Estadual também se posicionou em relação à sobra de créditos de passagem do bilhete único e questionou a legalidade da lei estadual que permite que a passagem expire em 1 ano, assim como a bolsa de créditos que o consumidor investiu no Rio Card e que somente uma lei federal poderia dispor sobre a questão. O deputado Eliomar Coelho, presidente da CPI, disse que a comissão vai fazer uma reunião com todos os órgãos envolvidos, trabalhadores e empresários, para que a comissão tenha eficácia na apuração das irregularidades que existem no sistema de transporte do Estado. Fazer uma reunião onde tem a participação efetiva do Ministério Público Federal e Estadual, da Defensoria Pública, da representação dos trabalhadores, representação dos usuários, representação dos permissionários, representação do empresariado de transportes, entendeu? Que parece que faz e desfaz o que quer, o que não quer, manda e desmanda, define, regulamenta, elabora a política pública de transporte no Estado do Rio de Janeiro, e isso não pode continuar de forma alguma. Policiais envolvidos em autos de resistência podem ser obrigados a seguir procedimentos definidos em lei. A Comissão de Constituição e Justiça da Alerj discutiu as sugestões dos parlamentares para aprimorar o projeto do deputado Carlos Mink.
As emendas ao texto foram aprovadas nesta quarta-feira pela CCJ e seguem para a votação em plenário. Tem uma série de normas técnicas para reduzir isso, caracterizar como uma boa operação aquela que neutraliza ou fere sem matar, mecanismos para fazer imediatamente a perícia, transportar um ferido sem ser em carro da PM numa ambulância para um hospital, aquele policial que se envolver em mais de um conflito com morte, ter uma assistência especial, inclusive psicológica, de direitos humanos, e mecanismos para prevenir a morte de policiais. O projeto quer acabar com a mortandade no Rio de Janeiro. Outro projeto de lei aprovado pela CCJ desta quarta autoriza o uso de armas de fogo que foram apreendidas e estão à disposição da Justiça por policiais civis e militares. O Estado do Rio poderá criar programa de prevenção à endometriose, de acordo com o projeto de lei do deputado Átila Nunes. A matéria também recebeu parecer pela constitucionalidade. A endometriose é um problema que afeta fortemente a vida das mulheres, provocando cólicas, indisposições e outros tipos de sintomas. E que o melhor remédio é a prevenção. Muitas vezes esse problema pode ser afastado com recomposição hormonal. Então ele quer que se crie um programa específico para aliviar as mazelas dessa doença e até algumas vezes evitar intervenções cirúrgicas. Todos os dias, pelo menos 3 pessoas morrem por faltas de leitos de CTI na região metropolitana do Rio de Janeiro. Esse foi um dos dados apresentados na audiência pública da Comissão Especial do SUS. O secretário estadual de Saúde vai ser convidado a prestar esclarecimentos na Alerj. Nesta quinta-feira, a comissão se reuniu para averiguar a quantidade de leitos credenciados ao SUS disponíveis no estado. O cenário é assustador. Todos os dias, pelo menos 3 pessoas morrem por falta de leitos de CTI na região metropolitana do Rio de Janeiro. Diante do que pode ser considerada uma das maiores crises da saúde, os deputados da comissão especial prometem agir para garantir esse direito básico à população. Primeiro vamos aguardar, a Secretaria Estadual de Saúde nos encaminhar quais são os leitos credenciados SUS, a quantidade e em que local eles se localizam, Vamos convidar o secretário de Saúde, Sérgio Gama, e a gente, como vocês puderam nos acompanhar aqui, o gargalo é imenso. Então, para a gente poder chegar pelo menos a um denominador, nós vamos, a princípio, focar em hemodiálise, oncologia, obstetrícia e leitos de UTI, que é o que nos parece ser mais urgente nesse momento. Representantes da Defensoria Pública presentes na audiência afirmaram já terem tomado medidas legais para denunciar e cobrar do governo respostas sobre a falta de leitos nas unidades de saúde. A Defensoria garante que, além da carência de leitos, muitos dos que existem não estão regularizados. Para as defensoras, garantir vagas nos hospitais significa salvar vidas. A Defensoria Pública ingressou como assistente numa ação civil pública de 2011 do Ministério Público e recorreu à Comissão Interamericana de Direitos Humanos recentemente, agora no final de maio, para pedir que haja uma recomendação da comissão para que o Estado brasileiro aumente a oferta de vagas de leitos de CTI. E, paralelo a isso, a Defensoria pede também uma regulação única para aumentar, melhorar a logística na distribuição desses leitos de CTI. Foi praticamente consenso entre os participantes da audiência que o Rio de Janeiro vive uma situação de calamidade pública em relação à saúde. Um dos motivos para esse cenário é a falta de leitos nos hospitais. Os deputados da comissão pediram à Secretaria de Estado de Saúde que envie os dados com os leitos disponíveis na rede e também que deixe essas informações públicas para toda a população, como determina uma lei aprovada aqui mesmo na Alerj em 2017. O que a gente pede é transparência. Às vezes a pessoa mora lá, como eu sou da região dos Lagos, a pessoa mora na região dos Lagos, mas ela não vai se importar se o leito de UTI for lá em Nova Friburgo, for na região serrana. A pessoa quer ser atendida, ela quer ter direito à qualidade de vida, ter direito principalmente à vida, Porque quando a gente fala de um leito de UTI, a gente sabe que muitas vezes
muitos deles, como foi colocado até pela própria Defensoria, muitos deles vêm a óbito. A Comissão de Assuntos Municipais da Alerj debateu na quinta-feira o processo de concessão de 13 rodovias do Estado do Rio à iniciativa privada. As estradas foram divididas em lotes, com aproximadamente 200 quilômetros, que englobam as regiões Sul-Fluminense, Noroeste e Litoral Norte. Segundo a subsecretária de Parceiros Público-Privados, 51,7% das rodovias do Rio estão em estado ruim ou péssimo e o governo não tem recursos financeiros para mantê-las. Conceder à iniciativa privada pode ser o caminho para melhorar essa situação e para que o desenvolvimento econômico chegue efetivamente ao interior do Estado. Se o Estado não tem recurso para fazer os investimentos necessários para a manutenção das rodovias, elas só irão piorar. Então, se a gente fizer uma concessão dessas rodovias, o concessionário tem que manter essa rodovia num estado perfeito de tráfego, né? Então, tem um pavimento bom, isso vai melhorar para nós, usuários comuns, os moradores, para o ônibus, para o caminhão, vai facilitar para todo mundo. O vice-presidente da Comissão de Assuntos Municipais disse que, apesar do processo de concessão das rodovias do Rio estar bem no início, é importante acompanhar para que tudo seja feito da forma correta. Um estado que não tem qualquer capacidade de investimento para a melhoria das estradas, mas que cobra o IPVA mais caro do Brasil, que quer também pedagiar as pessoas. E do outro lado, a gente tem que encontrar realmente as soluções. Queremos dar transparência a todo esse processo, fiscalizar antes mesmo das coisas acontecerem para antecipar problemas. A Alerj foi o cenário para o momento de aproximação de um grupo de jovens em liberdade assistida na capital fluminense, a espaços culturais e educativos. Meninos entre 12 e 18 anos, inseridos no programa Eu Apoio, do Serviço de Psicologia da Vara de Execuções Socioeducativas do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, foram recebidos pelo presidente em exercício da Casa, o deputado André Siciliano, e depois deram um verdadeiro passeio pelo Palácio Tiradentes. Para o parlamentar, a oportunidade apoiada pela Alerj reforça a necessidade de quebrar um conjunto de preconceitos e a ideia é reunir novas iniciativas. A gente precisa ter mais iniciativas dessas, resgatar esses jovens, trazer os jovens aqui para conhecer o trabalho do parlamento, para levá-los em outros espaços públicos, para que a gente possa dar cidadania, conhecimento e fazer um trabalho junto com eles, que eles são o futuro do amanhã. E nós vamos aprofundar essa parceria, o TJ está em contato também com a Escola do Legislativo para que a gente possa ter também parceria já com, eu diria, com as pessoas que passaram por dificuldades, cumpriram, né, a sua sentença, e a gente precisa resgatar essas pessoas para dar cidadania também, para que a gente possa criar oportunidade para ter um futuro melhor. Silenciosos, mas observadores, os jovens fizeram uma visita guiada sobre democracia, Constituição, República e outros assuntos da história política do país, em parceria com a Subdiretoria de Cultura da Alerj. Eles estavam acompanhados pela psicóloga do programa, a Marlise Eugenie, que acredita na conquista do objetivo, a sensibilização para as questões sociais. A gente propõe que os adolescentes debatam e reflitam e proponham alguma coisa de mudança que eles acham que seja relevante, que aconteça na comunidade deles, ou em macro, pensando na cidade, mas que isso possa ficar registrado no processo. Então, isso é que é uma novidade. Normalmente, a gente fala do adolescente, toma o adolescente como objeto de intervenção, e a proposta do Serviço de Psicologia é que eles tenham alguma coisa a falar, além do ato infracional que praticaram. Falar o que eles propõem de mudança para a cidade. Essa é a aposta do serviço. O programa, com duração de 4 meses, vai passar por lugares como o Centro Cultural Museu da Justiça e também o Museu Histórico Nacional, mas foi aqui, a Alerj, a estrutura escolhida para o pontapé inicial desta atividade socioeducativa. No roteiro, além da sala da presidência, o grupo pôde conhecer a biblioteca, o Salão Nobre e também teve espaço para a curiosidade, com a cápsula do tempo estabelecida no Palácio em 2016, além de um bate-papo com integrantes do Parlamento Juvenil, como o coordenador do projeto, o deputado Anderson Nogueira, que acredita em mudanças positivas na vida destes jovens. Está falando em 2 questões essenciais: protagonismo jovem
e também a possibilidade de igualdade de oportunidades. Tratando dessa esfera no conjunto de que a tese de que a juventude é o futuro da nação, mas para que a juventude de fato possa ser o futuro da nação é preciso trabalhar no presente com respeito, com a abertura de uma consciência de que a democracia ela só se firma na possibilidade de uma participação direta e a juventude precisa estar integrada a isso. Então o objetivo é exatamente, junto com o Tribunal de Justiça, com a Prefeitura do município do Rio de Janeiro e aqui a Assembleia, a abrir essas oportunidades para essas meninas e meninos em medidas socioeducativas. Todos os detalhes registrados pelos próprios meninos durante o tour em forma de desenho, escrita ou reflexão podem ser anexados nos processos judiciais. E mais importante do que isso, é o sonho de um futuro melhor, como o do jovem de 17 anos que levou o filho de 1 ano para a visita cultural. Dá para levar para casa, dá para passar para ele que eu aprendi, E vivendo, no dia a dia, mostrando para ele que junto, uma andorinha só não faz verão, Que junto, e também eu aprendi que junto nós podemos mudar, Junto nós podemos chegar a algum lugar, Todo mundo junto. Isso aí eu vi que é melhoria também e eu vou passar para ele. A melhoria que eu aprendi aqui, que eu tô aprendendo um pouquinho aqui, eu já passo para ele, que amanhã ele passa para o outro, e junto assim nós vai vendo a melhoria. O Alerj Revista fica por aqui. Você pode acompanhar a programação também em nosso site e pelas redes sociais. TV Alerj, o canal do povo fluminense.